Muitas pessoas têm me perguntado quanto tempo leva um atendimento de terapia holística, quanto tempo leva para eu tratar uma questão com a terapia holística. E a minha resposta é baseada na minha experiência, que o tempo varia muito de acordo com aquilo que tu busca, de acordo com aquilo que a pessoa busca resolver na sua vida. Qual é o desequilíbrio, que é o que nós tratamos na terapia holística, que causa determinado problema, seja físico, mental, emocional, espiritual? Qual é o desequilíbrio que está por trás daquilo, ocasionando aquele problema. Isso, na maioria das vezes, não está explícito, não está escancarado. A gente precisa descobrir, a gente precisa desvendar, a gente precisa trabalhar bastante em prol de buscar a origem daquilo que está causando aquela consequência. Porque o meu estado mental, emocional, às vezes em desequilíbrio, às vezes com problemas sérios, e mesmo problemas físicos, doenças no corpo físico, todas elas têm uma origem. E é isso que nós trabalhamos na terapia holística. Eu, como terapeuta, vou trabalhar para ajudar a pessoa a se ajudar, a buscar aquele problema, a buscar a origem daquele problema. Por que ela está com aquela dor nas costas, em determinada parte do corpo? Por que ela está sofrendo de amidalite crônica, que nem eu sofri por anos, né? Tá tomando antibióticos, tomando remédios, me tratando dessa forma, só que sempre voltava o problema persistia por anos e anos e anos e anos e anos, foi assim. Até que eu descobri o Reiki, que foi a primeira das técnicas holísticas que eu, como usuário, conheci. E eu, através da técnica Reiki, foram vários anos trabalhando com ela, vários anos sendo atendido com Reiki e desvendando muitas e muitas coisas que fizeram com que eu me transformasse numa pessoa um pouco melhor a cada dia, né? Para que hoje eu não tenha mais dor de garganta como eu tinha antigamente, porque antes eu não falava. Antes eu tinha sérios problemas assim de comunicação, né? Justamente no chakra laríngeo, chakra da comunicação universal, chakra da expressão, da criatividade, tudo estava muito bloqueado em mim e eu, pelo meu comportamento, pela minha atitude mental, eu retroalimentava aquele bloqueio o tempo todo, sem saber. Então, a partir do momento que eu descobri isso em mim, através da ajuda da minha terapeuta, eu consegui trabalhar essas questões melhor, né? Eu consegui me desvencilhar daquele Carlos que não se comunicava, daquele Carlos que tinha todos aqueles problemas, para uma pessoa que fala melhor, que se comunica melhor e que a cada dia aprende mais com isso. Isso era muito importante para mim. E depois disso, foram vários anos, né, me tratando com Reiki. Hoje eu sou iniciado em Reiki, aplico Reiki, trabalho com Reiki e hoje eu me auto-aplico também. Então eu continuo aplicando Reiki em mim o tempo todo, né? Só que depois de mais um tempo, eu comecei a desvendar outras necessidades, outras coisas que eu precisava trabalhar que eu ainda não tinha descoberto com o Reiki, né? E aí eu conto outra experiência minha, com o objetivo de tentar falar sobre o tempo que a gente leva para se tratar com terapia holística, porque é a terapia que faz com que nós busquemos a origem dos problemas. Não é algo imediatista, não é algo do dia para a noite e que vai manter um problema. E eu só vou postergar aquela solução. O que eu quero com a terapia holística, o que eu busco, sempre busquei com a terapia holística e que hoje eu busco como terapeuta, é me melhorar como ser humano, me ajudar a me melhorar e ajudar as pessoas a se melhorarem ou as pessoas a se ajudarem, né? No sentido de realmente descobrir a origem do problema e buscar a solução para isso, para que aquilo não se manifeste mais. É corrigir um desequilíbrio, corrigir algo que está errado, que precisa ser ajustado para que não se manifeste mais aquela dor, né? E um outro exemplo que eu quero contar para vocês foi através da psicoterapia reencarnacionista. Eu faço psicoterapia reencarnacionista já há uns 4, 5 anos,
talvez mais. Mas eu acho que faz uns 5 anos. Já tive uma terapeuta que já desencarnou, me deixou um legado de muito aprendizado, muitas coisas boas, que eu tenho uma imensa gratidão, a Ângela. E agora eu continuo minha psicoterapia com minha outra terapeuta, a Regina, que é uma pessoa igualmente fabulosa. E eu já descobri tanta coisa maravilhosa com a psicoterapia reencarnacionista, eu me transformei numa outra pessoa, foi uma segunda grande transformação na minha vida que a psicoterapia me proporcionou, que foi me libertar de coisas que eu nem sequer imaginava, coisas que eu não tinha acessado até então, através de regressões terapêuticas, e de trabalhar isso e desligar essas sensações no atual, né? E hoje eu estou vindo de eu fui agora há pouco numa sessão de psicoterapia, e foi fabuloso, foi uma sensação inesquecível, assim, de acessar coisas do meu passado que me traziam até então muitas lembranças ruins, né? Porque a gente desenvolve gatilhos aqui na nossa vida cotidiana que nos remetem a sensações pretéritas, a sensações anteriores, e isso desencadeia muitos problemas na nossa vida. Às vezes com pais, às vezes com irmãos, com amigos, com familiares, com conhecidos. E quando a gente acessa essas situações, a gente vai se desligando. Só que a gente só vai acessando isso e se desligando conforme a gente vai trabalhando, a gente vai descobrindo as nossas necessidades. Eu tinha muitas necessidades e a cada momento que eu vou suprindo uma, eu vou reconhecendo outra, para me tornar uma pessoa um pouquinho melhor a cada dia. Junto com o Reiki eu sempre fiz tratamento com florais, que hoje eu trabalho com Reiki e com os florais, né? E isso foi anos para me tornar um pouco melhor e me libertar de tudo que me aprisionava naquela época, que era muita coisa, né? Era uma sensação de impotência muitas vezes, uma sensação de estar preso, uma sensação de estar sufocado, uma sensação de não conseguir se comunicar com as pessoas, com o universo, uma sensação assim muito ruim. E tudo isso eu me libertei, tudo isso gerava muitas consequências negativas na minha vida. Eu sou outra pessoa em relação a isso. E aí com a psicoterapia fui descobrindo mais coisas que me tornaram mais livre ainda de sentimentos ruins, como culpa, que é um sentimento escravizador. Culpa é um sentimento que escraviza e tu não sabe a origem dele. Tu pode sentir culpa e não ter a mínima noção de que tu tem isso. Tu não tem por que sentir culpa. Não existe nada na tua vida, absolutamente nada, que te remeta a sentir culpa. Não tem o que sentir culpa na tua vida. Tu nunca fez nada de errado, tu nunca sentiu nada demais, então por que tu tem culpa, né? Isso foi uma das principais coisas que eu descobri com a psicoterapia reencarnacionista. Um sentimento de culpa inconsciente, memórias que a gente guarda no nosso subconsciente e que nos aprisionam, e a gente nem sequer se dá conta, justamente porque estão armazenadas no nosso subconsciente. E elas nos escravizam, elas nos tornam, fazem com que o nosso comportamento seja de uma pessoa que não consegue dar grandes passos, né? Em relação a vários aspectos na nossa vida. E quando me libertei disso, mais um Carlos mais livre se apresentou. Sobre o tempo que a gente trabalha com a psicoterapia reencarnacionista, não tem como determinar um tempo, tu vai chegar na solução de tal problema em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano. Não existe isso. É um tempo X que pode levar, sim, pouco tempo, pode levar mais anos, só que o diferencial disso, que é o que eu compartilho aqui contigo nesse vídeo, é a real solução para os problemas. Eu descobri a origem daquilo que me amedronta, a origem daquilo que me aprisiona, e com isso eu me libertar de vez, eu me tornar uma pessoa melhor,
e eu não reincidir mais nos mesmos erros, ter os mesmos problemas, as mesmas coisas, porque isso precisa ser, são coisas que precisam ser limpas, né? As memórias que a gente carrega precisam ser limpas. Esses bloqueios que a gente carrega nos chakras precisam ser limpos. Os chakras precisam estar funcionando corretamente, precisam estar equilibrados em energia, não é um com muita energia ou outro com pouca energia, não, todos precisam estar equilibrados para que tudo flua na nossa vida de forma mais fácil. Porque tudo tem que fluir de forma fácil. Nada precisa ser sufocante, trabalhoso, difícil. Não precisa ser assim. Ensinaram pra gente que precisa ser assim, que é assim, mas não é. Quando alguém te disser que tem que ser assim, questiona por que tem que ser assim. Alguém te disse isso, alguém me disse isso muitas vezes, e eu comecei a questionar, né? E com a terapia holística eu me abri muito para isso. Se você tem dúvidas, tem algum comentário sobre esse assunto, pode deixar nos comentários aqui embaixo que eu vou adorar responder. E até o próximo vídeo.